Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando de um dos cases mais fenomenais do varejo moderno, quando a gente fala de marketing. Particularmente é uma marca que eu sou apaixonado, porque eles conseguiram fazer uma ruptura de percepção com relação a um produto que não tinha aceitação. Mas isso a gente vai falando ao longo dos tópicos ali. E a ideia hoje é a gente falar da Red Bull e dar um parâmetro geral, uma percepção olhando para marketing, pensando realmente com uma visão um pouco mais estratégica, de funil, uma questão de audiência, uma questão de estímulo de compra. Então a gente vai pontuando isso aí. Tem bastante coisa para a gente falar aqui, espero que vocês gostem. Pedro, acho que vale a gente dar aquele start falando principalmente como que a Red Bull inicia essa jornada de compra, que não é tão racional, né? Não. É importante dizer que a Red Bull ela se entende não como um produto que resolve um problema óbvio, tipo, quebrei minha torneira, eu preciso de alguém para consertar. Ela busca sugerir uma solução subjetiva. Então, essa é a busca, né, também inclusive que a pessoa vai ter que ter. Ela é uma busca subjetiva que a Red Bull tenta sanar de alguma forma, né? Esse é o primeiro ponto pra gente começar. Até aqui porque a gente coloca, né? Se a gente entrar aqui no site deles, até linkei aqui, a gente pode adicionar e mostrar como eles se posicionam, né? Peraí, deixa eu abrir aqui o certo. Isso. A gente pode posicionar aqui eles como... e eles se posicionam assim, né? Da asa pessoas e ideias. É isso que eles se posicionam, é isso que eles entendem. E é assim que eles se mostram para as pessoas, né? Isso é bem legal, porque quando a gente pensa, tem uma máxima que é a seguinte: a emoção massifica, a razão nicha. Então você vê quando marcas são muito fortes em nichos, elas tendem a ter um posicionamento racional bem fortalecido. Muitas vezes, quando elas massificam, um exemplo de outra que consegue fazer isso com bastante maestria, que é a Apple, ela tem um posicionamento emocional muito forte. Então, quando você coloca dar asas a pessoas e ideias como aquilo que você resolve, você vai para uma linha aspiracional. E aí a gente olha para o digital, a gente sabe que o aspiracional é o que mais traz atenção, é o que mais traz audiência. Porque se tem uma coisa que une as pessoas, é a história dos Beatles lá, né? All we need is love, e todo mundo odeia, e todo mundo tem raiva, e todo mundo tem aspiração. Então é mais fácil você massificar indo pro emocional. Voltando lá para os pontos que a gente colocou, pensando na jornada, tá? Como é que a Red Bull inicia? Um posicionamento de aspiração muito forte, que vai te direcionar para uma expectativa de ascensão. Isso que é interessante, o produto da Red Bull, ele te faz uma promessa de ascensão emocional. E aí depende muito da sua percepção subjetiva, mas isso está muito bem construído e ao longo do tempo eles foram reforçando. Agora você como consumidor, né? Qual é o principal canal inicial de distribuição dessa percepção? Começou com a mídia massificada, que era uma coisa muito forte quando eles deram start lá em 86, se eu não me engano. Acho que 87 aqui. 87. É que eles E colocaram aí, 87. 87, isso. E aí eles foram reforçando isso, massificando com a mídia. Porque, lógico, né? Então eles, varejo, eles precisavam fazer o inverso, eles não vão empurrar o produto no mercado, eles querem que a população puxe esse produto da indústria. E foi isso que eles começaram. Então, TV. E aí você pode pensar, né? Mas os veículos massificados, eles foram suficientes para reforçar isso? Não. E aí que é a grande sacada, que é uma coisa que eles foram protagonistas, eles foram pioneiros. Eles entenderam essa ascensão como um nicho de adrenalina e conectaram isso a esportes. Essa foi a grande sacada. O fundador da Red Bull é muito loucão. Ele é um cara viciado em Red Bull, toma Red Bull pra caramba. Eu li uma vez que ele consome em torno de 18 latinhas de Nossa. Red Bull diariamente. Então você imagina o quanto que esse cara não é pilhado. E ele conseguiu conectar essa questão do esporte radical com essa ascensão de dar asa para as pessoas. E aí o negócio começa a ficar interessante. Por quê? Porque você começa a ter uma série de eventos esportivos encabeçados pela Red Bull,
e virou uma cauda longa de posicionamento através do esporte para diversos nichos de esporte. Inclusive a Red Bull deu força para muitos esportes que eram marginalizados, né? Um exemplo disso, a gente pode trazer o skate, a gente pode trazer esportes que a gente nem conhece, porque a gente está num país mais quente, então tem esportes na neve que o pessoal só não tinha muito conhecimento, por exemplo, snowboard. Os caras deram luz para isso, então eles criaram um caminho também para fortalecer essa audiência. Isso foi um divisor de águas, porque se você pega o grande case de varejo, que é icônico e todo mundo fala que é a Coca não conseguiu fazer isso. Dessa forma, a Red Bull conseguiu. E aí é legal esse posicionamento dos atletas. Coloca aí pra gente, Pedro. Então, aqui temos. Eu achei. Dá pra exemplificar, né? Para o pessoal entender. Mas aqui no próprio site deles a gente vê essa questão dos atletas, né? Então, a gente tem aqui o Eric Vancini, tem o Pedro Scooby, inclusive está no BBB, né? E é muito interessante como eles, inclusive, está filtrado, né? Tem assim, você pode vir aqui e pesquisar todas as modalidades de artista que eles, de artista não, né? De atleta que eles de alguma forma patrocinam, né? E é bem interessante isso, porque até, de certa forma, se tornou influencers para eles, né? Exatamente. Então, e, cara, isso foi sensacional, essa ascensão de atletas patrocinados para influencers da marca. É interessante como a Red Bull ela consegue ir adaptando a estratégia dela com o passar do tempo, conforme a comunicação vai evoluindo. Então, antes ela era patrocinadora. Agora ela igual você falou, artistas. Realmente, para eles são artistas, né? São os protagonistas da marca. Eles que... sabe quando você está vendo um campeonato de skate ou de motocross, que os caras voam, se dá aquele frio na barriga? Aquilo que os caras fazem você sentir é o que a Red Bull imagina que ela quer que você sinta com o produto dela. Então é muito legal ela conseguir fazer essa associação. Voltando lá para o X-Mind, Pedro, porque se a gente começar a falar empolgado aqui, a gente vai falar 2 horas. Sim. Como que ela conscientiza o público? Acho que a primeira forma que a gente pode trazer essa ideia de conscientização bom, vamos dizer assim, né? Você foi lá, conheceu os seus atletas, que legal, eu sigo o Pedro Scooby, sigo a Letícia Buffoni, que são bem famosos, né? Inclusive, a Letícia foi atleta olímpica, né? Ela participou das Olimpíadas, se eu não me engano. Beleza. Normalmente você pode conhecer a pessoa por alguma coisa que ela fala do Red Bull, ou talvez até, como eles posicionam no próprio site deles, você pode acessar o site deles sem querer e acabar conhecendo o atleta, né? Então, 2 exemplos muito legais. Eu até trouxe esse aqui, o exemplo do Felipe Braga, que basicamente aqui eles têm um resumo sobre o atleta, né? Sobre a mobilidade, sobre a modalidade do atleta, sobre o que ele faz, a história dele, notícias dele, parceiros dele. É interessante como eles criaram tipo um hub, né, para mostrar esses atletas. Então você pode conhecer dessa forma também. Às vezes você está pesquisando alguma coisa sobre a pessoa específica e você cai no blog da Red Bull. Aí, a junção que você pode fazer é que eu vou seguir a Red Bull porque eu sigo os atletas, gostei da ideia que eles me colocam. Uma coisa que eu percebi é que como eles podem usar muito talvez as redes sociais deles como essa conscientização sobre a dor deles, né? É importante como a conscientização deles não é óbvia, é como a gente falou, subjetiva. É interessante como eles conscientizam aqui, eles deixam muito claro quem eles são. Então aqui tem coisas de atletas, CDC tem, né? Coisas comemorando de atletas, mas também muitas coisas, boa parte sobre eles aqui é sobre as loucuras que eles inventam. Então aqui um exemplo, né? Que é o Bob Esponja, o Patrick correndo, tem aqui, né, a corridinha, você vai ver que daqui a pouco vai aparecer o pessoal caindo no chão. É interessante como eles conseguiram materializar esse mix de emoções com adrenalina, com liberdade, em conteúdos e influenciadores que personificam esses conteúdos, e isso virou uma grande ramificação de eventos, de situações que eles concentram no blog como uma forma de ter um posicionamento digital, de reforçar quase que um editorial daquilo que vem acontecendo, porque além disso eles têm um canal, que é da Red Bull, além disso eles têm todo um posicionamento de varejo diferenciado, eles têm um posicionamento através de ações comerciais no varejo, de trade, então eles também têm esse posicionamento de trade, mas o digital nesse caso, por que ele faz sentido?
porque ele gera essa conexão. Tanto que tem outros concorrentes no mercado, mas o mais icônico e com o ticket mais elevado continua sendo a Red Bull. Né? Os outros concorrentes, eles tentam copiar aquilo que a Red Bull fez. Então, a Red Bull, ela além de fortalecer um mercado que não era tão forte, o mercado de bebidas energéticas, ele criou uma forma de se posicionar nesse mercado que toda a concorrência seguiu depois. A gente pode falar da Monster, que faz exatamente isso, ela patrocina eventos, ela tem atletas. Então, é interessante como quando uma marca encontra um caminho de se conectar com a audiência, e ela é pioneira em fazer isso, isso vira uma forma de comunicação do mercado, os demais seguem. Isso é bem interessante. Voltando lá para o Xmind, Pedro. Voltando aqui então, bom, aí é bem simples, né? Bem simples entre aspas. Depois a pessoa percorrer tudo isso, entendi que o propósito das ideias, inclusive as minhas, olha que legal exemplos de pessoas que dão ideias. Você conhece ela pelo blog, você vê que ela realmente é louca, que ela realmente faz ideias loucas. A gente vai aqui para uma ideia do público comprar, né? E isso é bem importante porque às vezes não parece, mas eles fazem anúncios para as pessoas comprarem, eles fazem anúncios com o objetivo de pessoa falar, legal, isso aqui vou comprar. Então, vamos trazer aqui um exemplo, né? Que a gente está na biblioteca de anúncios da Red Bull. Aqui tem só um anúncio que eu puxei, né? Pra gente observar. É bem simples. Então, diminuir um pouco o som para não estourar. A gente vai perceber que aqui... Não, ele não... Deixa eu recarregar. Deixa eu ver se nos outros aqui ele já tá certinho. Ou ele não vai carregar o vídeo? Tá. Mas você percebe que aqui ele já traz muito mais, só pelas thumbs, né? Ele já traz uma... Ele é bem mais objetivo. Então, pronto para o trabalho de começo de curso, pronto para... A mesma coisa, né? Aqui é o cara estudando e festando no outro dia, aqui é a menina estudando e sendo DJ no outro. Que são as ideias que eles simplesmente compreendem e entendem. E é interessante como eles resgataram esse conceito do cartoon, que serviu inicialmente para massificar o posicionamento deles mundial. E o interessante é que eles resgatam esse posicionamento também numa tentativa de resgatar uma audiência. E quando eu falo de resgatar uma audiência, você pode perceber que eles adaptaram algumas coisas, porque com o passar do tempo, os consumidores foram criando momentos e situações em que o consumo do Red Bull faz sentido. Então, essa história de tomar um energético para estudar para a prova, para ficar acordado à noite, para no dia seguinte, isso aí, virou... Todo mundo faz isso, de alguma forma, já fez em algum momento na vida. Sim. E eles entenderam essa forma de usar o produto e criaram essa conexão com o público. E como existe uma consciência elevada com relação a isso, como as pessoas sabem o que é gerar identificação, então eles vão com uma linha de cópias de identificação. Então, quando eu bato o olho numa cópia dessa, eu me identifico e, de alguma forma, me simpatizo com essa situação. Ou me lembro uma época da vida em que eu fiz isso, e por aí vai. Então, por mais que eu tenha um posicionamento olhando para o mercado, na questão do esporte, o esporte ajudou a massificar e fortalecer e manter a base da Red Bull como marca sempre evoluindo e sempre avançando. A gente entende que as marcas, elas também aprendem com a audiência e isso retroalimenta o posicionamento delas. E a Red Bull soube fazer isso. Isso é interessante. Então, esse resgate não é só de uma estratégia inicial que deu certo, é um resgate também da Red Bull indo além naquele posicionamento. Inicialmente a ideia aqui é te dar asas, né? O Red Bull te dá asas, e hoje, com o passar do tempo, como os consumidores usam de formas diferentes, eu vou além do te dar asas e eu me conecto com você da forma que você utiliza o meu produto. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. É uma leitura bem pontual com relação à estratégia da Red Bull. A gente falou de alguns pilares aqui, a gente falou de como eles estruturam essa estratégia inicial de funil, como eles se posicionam nas redes e como eles se conectam com a audiência. E é importante você, como consumidor, também entender que por trás de tudo existe uma estratégia, por trás de tudo existe um caminho, e sempre essa questão de tentar encontrar caminhos com a audiência, a Red Bull é excepcional em fazer isso. Sim. E com o passar do tempo, ela nos ensina que uma estratégia de marketing ela não é estática, ela evolui. E eles foram evoluindo, eles foram avançando. E vamos ver o que vem pelos próximos anos, né? A gente sabe que
que a marca não vai morrer, ela vai continuar se fortalecendo. Sim, exatamente. Tem até o Bragantino, né? Inclusive no Brasil, que é da Red Pois é, Bull. exatamente. Igual eles fizeram com a Fórmula 1, né? Sim, com a Fórmula 1, exatamente. Muito legal. É isso aí, galera. Tchau, Valeu. tchau. Até a próxima. Até a próxima.